Revista Brasil TVT conversa agora com o Paulo Rocha, senador do PT pelo estado do Pará. Boa noite, deputado. Seja muito bem, senador, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, companheiros e companheira. Boa noite. Boa noite. Senador Paulo Rocha, essas 2 últimas semanas, a CPI da Covid aí no Senado, ela vem ganhando cada vez mais destaques, até porque o governo entrou definitivo no centro do furacão, digamos assim, da CPI, que é apurações e omissões, com denúncias de corrupção, propina, autorização para um reverendo negociar imunizantes com empresa terceirizada que não tem imunizantes. O que o senhor pode falar para a gente, senador? Olha, primeiro o pessoal tem que entender que a CPI é um instrumento importante do outro braço do parlamento, que é o papel dos parlamentares do parlamento brasileiro fiscalizar o executivo. Então, a CPI é um instrumento fundamental e conquista democrática de a investigação democrática a partir do Congresso Nacional. Depois, além dela ter o papel de fiscalização, o presidente tem também a autoridade de reprimir ou até de pedir a reclusão daqueles que flagrantemente estão fazendo um crime ali. Injúria, difamação, mentira, etc, etc. Como a CPI ela se baseia na investigação em informações que sejam para ela e em documentos que chegam, as perguntas que vão sendo feitas por cada parlamentar e pelo relator, principalmente, são fundamentais para ver as contradições, para aprofundar a investigação. Está claro, já para a CPI e para a população toda, que não só o governo Bolsonaro negou a questão da pandemia, à medida que ele disse que era uma gripezinha, e a partir daí também incentivou a questão de quebrar os protocolos da ciência e da orientação das organizações mundiais, como o caso do isolamento, o caso das máscaras, etc., ele foi instigando, digamos assim, a população a quebrar os protocolos, etc. Tudo isso faz parte de um processo de crimes que o presidente foi processando perante a população. Senador... Além do mais... desculpa, pode continuar, senador, desculpa. Além do mais, o papel do Ministério da Saúde, que todo mundo sabe, o Ministério da Saúde com o sistema SUS, já é um setor preparado do poder público para enfrentar essas questões, quer seja pandemia, quer seja vacinação, enfim. Então, é uma forma mais organizada que tem no mundo de fazer com que a política pública chegue para o cidadão. Portanto, nós tínhamos instrumento público também de enfrentar a questão da pandemia. Foi o presidente da República que controlou e mandava no Ministério, mais do que o próprio ministro, para negar o processo de combate ao coronavírus. Qual é a consequência disso? 520 mil mortes. Então, a CPI tem esse papel de investigar a atuação do governo federal como um todo. Senador, eu queria... E aí, o processo de investigação foi exatamente avançando até que se percebeu que, além do não combate das mentiras e do negacionismo que ele implementou, ele também cometeu um processo de corrupção. Certo. E aí, senador, chegando nele... Me permita, só...
Oi, É que eu Ana. queria destrinchar algumas coisas que aconteceram nessa semana, que como o meu companheiro aqui de Foi bom. bancada, Cosmo Silva, comentou, foi de fato uma semana de grandes turning points, como eu costumo dizer, né? De grandes momentos aí nesse processo da CPI. Ao mesmo tempo em que as situações começam a complicar Jair Bolsonaro e pessoas de sua confiança, a gente teve 2 episódios, a questão da figura do Dominguete, um policial militar da ativa, que nem poderia, né, mas estava fazendo uma negociação, sendo que o Ministério da Saúde não precisaria disso, e o episódio da prisão de Roberto Dias, que gerou basicamente 2 análises. O aspecto legal foi bastante questionado por juristas, quando do ocorrido ainda ali, quando houve a voz de prisão pelo presidente, pelo senador Omar Aziz, e o aspecto político, já que a atitude do senador foi elogiada como que uma forma de moralizar justamente esse processo de investigação que o senhor também comentou anteriormente. Eu queria saber como o senhor avaliou essas duas, como o senhor avalia essas 2 análises, como que foi essa situação, como que bateu isso no Senado naquele dia, na sessão da CPI. A questão é que quem questionou a voz de prisão sim, justificou, quer dizer, o direito de defesa do cidadão. Isso. No entanto, ali foi um flagrante, porque claramente, com as informações que a CPI detinha e com ao longo do depoimento dele, ele foi negando, inclusive, a participação direta dele. Então, o presidente tinha essa autoridade de fazer a voz de reclusão para ele. Mas isso tem um processo de defesa. A Mas consequência o aspecto política político, disso, o aspecto político da prisão, como o senhor avalia? o aspecto político da prisão, tinha 2 situações. A tentativa do próprio presidente da República desmoralizar a CPI, que é esse o método dele, na disputa política ele usa a questão da desmoralização, da desqualificação. Então, a CPI, com essa questão aí, recupera perante a sociedade, digamos assim, a sua autoridade de poder de investigação. E, por outro lado, envolveu também a posição dos militares. Quer dizer, os militares se sentiram... Porque também está chegando nos militares envolvidos no Ministério da Saúde. Então, foi uma reação descabida. Uai, os generais ou quem quer que seja dos militares são santinhos, como eles querem pregar? Então, a investigação, a CPI, tem que dar autoridade para ela, tem que manter a força política que está estabelecida lá, né? E não adianta ameaças, nem do presidente da República e nem das Forças Armadas, porque o parlamento brasileiro vai continuar até para assegurar a democracia e assegurar o papel do poder público, que era defender a saúde do nosso povo. Não dá para que o parlamento brasileiro fique calado depois, por causa dessa omissão do poder público, ver 520 mil brasileiros mortos, que poderia ser evitado. Essa é a questão central. Senador Paulo Rocha, nesta semana, os integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito enviaram uma carta ao presidente, o questionando os irmãos Miranda e pedindo, olha, então o senhor desmente, o senhor confirma, não confirma, desmente os irmãos Miranda? O presidente Jair Bolsonaro, em relação a esse questionamento, no espaço onde ele costuma falar com apoiadores, tido como chiqueirinho lá próximo ao Palácio do Planalto, usou um termo chulo para se referir, a gente não cabe aqui falar esse termo para os nossos telespectadores da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, ao qual o presidente Jair Bolsonaro se referiu
à CPI. Dizem, já começa a especulação sobre uma possível gravação envolvendo os irmãos Miranda quando da conversa com o então presidente alertando do que estava acontecendo na compra de imunizantes. Existe esse burburinho de fato? Não existe? O que o senhor pode falar para a gente sobre essa questão? Olha, eu já estou no Parlamento Brasileiro desde 1991. Já participei de todas as CPIs mais importantes do Brasil. CPI do orçamento, a CPI do impeachment do Collor e todas as outras. Esse pessoal que está reagindo assim, o próprio Bolsonaro sabe que ele também passou 20 anos lá na Câmara Federal. Ele sabe que quando a investigação começa a ser esticada nas CPIs, ainda mais só com um homem experiente ali. Imagina o Renan, sendo relator ali. Ele detém de todas as informações que chegam para a gente. Não só documentos impressos em papel, mas como também agora tem a tal das redes sociais, dos WhatsApps da vida, etc. Tudo isso chega. Então, sem dúvida nenhuma, todas essas informações já estão ali. Nós estamos exatamente fazendo a investigação exatamente para não fazer um processo autoritário, né? Mas para poder ficar claro a comprovação. E esses depoimentos são fundamentais, que a gente vai pegando as contradições. E o bom disso, da investigação, que um tenta negar o seu papel, mas deixa vai repetir, para que a gente busque a contradição. É isso que a CPI está fazendo. Nós vamos chamar de novo os irmãos Miranda, nós vamos chamar de novo, e se não ficar bem claro, vamos colocar os dois depoimentos, um outro ali, para publicamente eles se enfrentarem ali, etc. É esse o papel da CPI. E nós não vamos recuar. Ou as ameaças do presidente, ou a ameaça de quem quer que seja, esse é o papel democrático e constitucional do Parlamento brasileiro. Senador, o nosso tempo está esgotando, mas eu queria rapidamente só perguntar para o senhor mencionou esse chamamento dos irmãos Miranda novamente, acariações, inclusive a senadora Simone Tebet tem pedido acariações, né? O que a gente pode esperar para a próxima semana? A chapa está esquentando. Então vai acontecer muita coisa daqui para lá. Inclusive, tinha uma estratégia de aproveitar os 15 dias do recesso parlamentar, que tem 15 dias, para dar uma esfriada. Mas a CPI vai funcionar, inclusive, no recesso. Muito bom. Então, já sabemos, vamos seguir acompanhando. Quero agradecer demais, senador Paulo Rocha, senador pelo PT do Pará. Senador, muito obrigada pela participação aqui. Como é? Fique atento que vai surgir muita notícia quente aí para vocês. Então tá bom. Pode dar algum spoiler, senador? Exato. Tem algum spoiler que pode ser dado ou não? Não, agora não. Então tá bom. Então o negócio é a gente aguardar, seguir acompanhando e esperar mais uma vez, em breve, o senador Paulo Rocha novamente aqui com a gente. Tá bom, senador? Obrigada. Grande abraço. Abraço. Abraço, senador.